Graça e paz, meus amados irmãos, passando aqui para gravar esse vídeo sem edição, para falar, porque hoje é comemorado o Corpus Christi, que é uma solenidade comemorada aí sempre depois do domingo da Trindade, sempre uma quinta-feira. Então, domingo passado foi o domingo da Trindade, hoje, quinta-feira, comemorada aí o Corpus Christi. Eu queria trazer aqui uma breve reflexão e também um panorama das variadas concepções a respeito dessa solenidade. Então, alguns chamam de Eucaristia, outros chamam de sacramento, outros chamam de ceia do Senhor, outros chamam de Santa Ceia. Então, nós temos aí, durante a história da Igreja, 4 principais concepções a respeito desse momento. Então, nós temos a primeira, que é a concepção da Igreja Católica Romana tradicional, que é a doutrina da transubstanciação. A Igreja Católica Romana crê que no momento ali que o padre, o sacerdote oficiante, ele ora apresentando os elementos, o pão e também o vinho, de fato acontece uma transformação metafísica, uma transformação ali na substância do pão e do vinho, que passam a ser de fato o corpo e o sangue físico de Jesus Cristo. Então, a estética continua a mesma, o gosto continua o mesmo, mas a substância foi transformada ali. Então, ali é o corpo e o sangue de Cristo fisicamente ali na Eucaristia Católica. Então, também os católicos vão dizer, como é o corpo de Cristo, que um novo sacrifício é oferecido ali para os adoradores. Então, uma repetição do sacrifício de Cristo. Então, nós não cremos nessa concepção porque ela não tem amparo nas Escrituras. Cristo fez um sacrifício de uma vez por todas, perfeito, completo, insubstituível, irrepetível por todos aqueles que nele creem. Então, essa é a primeira concepção da Igreja Católica. A segunda concepção é chamada de consubstanciação, que é uma concepção luterana, embora nós não temos de fato argumentação para dizer se Lutero deu esse nome, mas assim foi chamado, que é a concepção que vai crer que o pão e o vinho, eles não são transformados, as substâncias deles não são transformadas no corpo físico e no sangue de Cristo, mas que o corpo físico e o sangue de Cristo, eles, depois da oração ali, eles estão presentes ali. Então, para eles, a presença física de Cristo está presente nos elementos do pão e do vinho. Então, essa doutrina da consubstanciação, nós também, aqui na Batista Metanoia, não cremos, porque não encontramos amparo bíblico para isso. Temos a terceira, que são atribuídas aí a principalmente igrejas presbiterianas, que vai dizer que não existe transformação, como os católicos dizem, não existe a presença física de Cristo nos elementos, como os luteranos dizem, mas que eles creem que existe uma presença espiritual de Cristo, tanto no pão como no vinho, no cálice do Senhor. Então, para eles a presença é espiritual. E aqui nós, na Batista Metanoia, como todo bom batista, acreditamos aí numa visão diferente. Acreditamos em uma concepção que diz que o pão é pão, o vinho é vinho, e que eles apenas simbolizam, representam o corpo e o sangue de Jesus. Então aqui a ceia do Senhor, ela tem um caráter proclamativo, assim como um sermão. Então, os benefícios que nós podemos ter de participar da ceia não é por causa que houve uma transformação no elemento ou que a presença de Cristo física ou espiritual está nele, mas é pela fé. Pela fé nós cremos que aquele sacrifício de Cristo, ele nos alcançou e nos trouxe benefícios. Então, pela fé é que nós podemos nos apoderar e nos deleitar nesses benefícios de Cristo através do seu sacrifício. Então, o pão é pão, o vinho é vinho. Então, nós oramos ali, é representação do corpo e do sangue de Jesus. Nós utilizamos esses elementos para pregar
para aqueles que estão presentes conosco no momento da ceia, para mostrar a morte de Cristo. Então, a ceia do Senhor é uma comemoração da morte de Cristo, porque pela sua morte nós podemos ter vida e acesso com Deus, com o Pai. Então, a ceia do Senhor é um caráter proclamativo, assim como o sermão. Então, nós usamos para proclamar e relembramos o sacrifício de Cristo. Nós olhamos para o passado e vemos a sua morte. Nós vemos a sua ressurreição, a vitória. Nós olhamos para o presente e nós vemos que Cristo, a cada dia, através do Espírito Santo, Ele está trabalhando em nós para nos levar a ser cada dia mais parecidos com Ele e refletir o seu caráter na terra. E nós olhamos para o futuro e vemos que a ceia do Senhor é para ser comemorada até que Ele venha. Aquele que prometeu que viria, Ele voltará com poder e grande glória, com majestade para julgar, para estarmos conosco, com os seus eleitos, com os seus escolhidos, com aqueles que creram em seu nome para sempre. Então a ceia para nós é um caráter proclamador, simbólico, representativo, e que nós tomamos posse desses benefícios do sacrifício de Cristo pela fé. A presença de Cristo está presente na igreja, na comunhão dos santos e não nos elementos ali da ceia do Senhor. Então espero que esse vídeo tenha contribuído bastante para a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e saiba, Jesus morreu por você e você tem a possibilidade em Cristo, pela sua graça, de crer nele e ser salvo, morar com ele para sempre na eternidade, ter acesso a Deus através de Cristo e desfrutar da sua presença deliciosa, gloriosa, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.